Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Q&A aqui do nosso canal do YouTube, que é integrado ao Instagram, Q&A, Questions and Answers, perguntas e respostas, que a gente coletou lá no @MacMagazine de ontem para hoje. Vocês mandaram algumas perguntas aqui variadas sobre Mac Magazine, sobre Apple, sobre rumores, e eu, para variar um pouquinho aqui de dentro do carro, vou selecionar algumas delas agora. Jedilson Almeida, hardware na WWDC, o que você espera e o que os rumores vêm dizendo? Para quem não acompanhou, a Worldwide Developers Conference 2022 vai ser do dia 6 ao dia 10 de junho, e no dia 6, que é uma segunda-feira, a gente tem a famosa Keynote, onde a Apple apresenta os novos sistemas e eventualmente temos sim, como o Jedilson falou aqui, alguns novos hardwares. E normalmente esses hardwares da WWDC são direcionados a um público mais profissional, como os developers, né? Os desenvolvedores, para quem esse evento é direcionado. Então fica um pouco de dúvida aí, porque talvez um dos hardwares mais esperados para mais ou menos agora é o tal do MacBook Air renovado. Tem aquela história de um MacBook Pro de 13 também com chip M2, tem um Mac Mini. Nada disso me soa muito como WWDC, embora seja uma possibilidade, mas o que eu tô mais ansioso para ver são duas coisas lá. Primeiro, um Mac Pro renovado, o último que vai transicionar para o Apple Silicon, e segundo, talvez um sneak peek do headset de realidade aumentada virtual da Apple. Afinal, os desenvolvedores precisam começar a trabalhar em aplicativos para ele. Steph Chiang, quando que abre as inscrições para o MM Tour 10 Pro Max? MM Tour 10, 10ª edição da nossa viagem para o Vale do Silício. As inscrições já estão rolando agora, exclusivamente para os nossos patrões, mas nos próximos dias a gente vai abrir também lá no site para todo mundo. Vai ser do dia 30 de setembro a 8 de outubro. Suzana Melo 7, será que vem um MacBook rosa por aí? Então, esse tal desse redesign que eu falei agora há pouco do MacBook Air, espera-se que a linha venha com novas cores, mais ou menos num tom pastel similar às cores do iMac de 24 polegadas atual. Então, no iMac a gente tem, se eu não me engano, uma versão vermelha e uma versão laranja, especialmente a vermelha, como ele é dual tone, ela tem uma parte meio rosinha. Então, eu acho que o MacBook Air vai seguir muito essa linha do iMac, possivelmente exatamente com as mesmas cores. Então, talvez não uma versão rosa, mas quem sabe uma versão vermelha que tenha tons rosas também. Lívio Neiva, será lançado um novo AirTag melhorado? Cara, rumores de novo hardware não existem no momento, e eu nem sei exatamente o que haveria muito para melhorar no AirTag, na forma como ele funciona hoje em termos de hardware. Claro que melhorias são bem-vindas, o produto faz sucesso, é óbvio que daqui a um tempo a gente deve ter uma nova versão de hardware dele, mas eu creio que neste momento o ideal é a Apple focar em software. Tem algumas arestas ainda a serem aparadas, não só na parte de privacidade, que é a grande polêmica do AirTag, mas em funções mesmo. Por exemplo, o fato de você não poder compartilhar um AirTag ainda com a família, para mais de uma pessoa terem acesso às informações dele e não serem alertadas. Se você estiver próximo do AirTag do seu marido ou da sua esposa, por exemplo, isso a Apple ainda precisa resolver. Então acho que ela precisa melhorar essa parte de software, a integração dele com a rede buscar, e aí depois sim pensar numa nova geração de hardware do AirTag. Sandrine House, pretendem um dia voltar a vender as camisas do MM? Pretendemos sim, aliás, estão saindo do forno, eu já falei isso aqui trocentas vezes, se dependesse de mim já teriam saído do forno no ano passado. Houve alguns atrasos aí, a própria pandemia prejudicou isso, questões de matéria-prima, de fornecedores, mas estão a caminho sim, vai ser muito legal, fiquem ligados. Stezan Severino, qual a proposta do Mac Studio? A Apple pode cortar o Mac Mini? O Mac Studio é como se fosse um Mac Mini para profissionais, basicamente isso. Não é à toa que ele tem inclusive o visual de 2 ou 3 Mac Minis empilhados. E não, ela não vai cortar o Mac Mini, até porque a gente está falando de produtos com faixas de preços bastante variadas. O Mac Studio ele começa custando mais do dobro do primeiro Mac Mini. Então eles vão continuar existindo. É um computador standalone, né? É basicamente a CPU ali, o gabinete que você coloca no lugar do computador que você tinha antes, e pode, teoricamente, que vocês viram no meu vídeo de hands-on, que não foi bem assim, mas teoricamente usar o monitor, o teclado e o mouse que você quiser, substituindo apenas a parte do computador ali. Eu acho uma ótima pedida, inclusive preenchendo bem o espaço que era ocupado pelo iMac Pro. Victor Grafia, AirTag compensa para rastrear o percurso de um carro? Olha, o AirTag ele não tem a proposta de ser um rastreador em tempo real. Ele faz comunicação ali periódica, trocando dados Bluetooth com aparelhos Apple próximos dele, mas não é uma coisa real time. Então você pode sim usar no carro, inclusive eu tenho aqui no meu carro 2 AirTags, um emparelhado com o meu iPhone e um emparelhado com o iPhone da minha esposa, daí aquele problema que eu falei do compartilhamento familiar, mas a ideia é que você saiba, por exemplo, estacionou num lugar muito grande, num shopping aberto, você tem uma ideia de onde que está o seu carro, ou se você
realmente tiver o azar de ter o carro furtado, você pode ter um rastreamento ali para ter uma ideia de onde ele estiver, mas não é para você acompanhar ali o pontinho se mexendo em tempo real no mapa. Quem sabe numa futura geração do AirTag não é assim que funciona hoje em dia. Mike Andrade 18, se meu iPhone estiver arranhado eu posso pedir para trocar pelo Apple Care Plus? Teoricamente não, eles alegam que isso é um dano cosmético ou estético e aí eles não vão simplesmente trocar porque ele está arranhado. Isso depende muito de quem vai te atender, de como que você descreveu o problema, às vezes eles aprovam, às vezes não aprovam. A gente já brincou várias vezes, inclusive no podcast do Mac Magazine, falando que se você receber um não numa loja da Apple, você sai, toma um café, volta, é atendido por outra pessoa e você tem um atendimento completamente diferente. Mas via de regra, não é o tipo de coisa que é suficiente para você fazer a troca do aparelho. Inclusive, hoje em dia vale lembrar, especialmente nas últimas gerações, a Apple não está trocando iPhones inteiros por qualquer coisa. Ela já tem a capacidade de trocar só a tela e agora também nos últimos modelos só a parte traseira do iPhone. Snoop Rod, mais um aqui de Apple Care Plus. Contam 2 anos de Apple Care Plus ou 1 ano de garantia normal mais 2 anos de Apple Care Plus? Não, são 2 anos no caso do iPhone totais. Então você faz um upgrade da sua garantia. O Apple Care Plus, com os benefícios deles, essas proteções extras, já começam a valer no ano de garantia normal e você tem mais 1 ano de garantia no caso do iPhone. Em Macs você passa para 3 anos no caso do Apple Care Plus. Então iPhones total 2 anos, Macs total 3 anos. Léo H. Diniz, fala Rafa, novo no Mac, deixar todo momento no carregador enquanto uso é ruim? Não é ruim não, pode fazer isso na boa. O Mac ele já faz ali uma adequação em relação ao seu uso, às vezes ele abaixa um pouquinho a bateria. Nos modelos mais recentes ele inclusive pode deixar ele com 80%, que é uma coisa muito legal. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre ampliação da vida útil de bateria de aparelhos como Macs, iPhones, qualquer dispositivo recente que tem uma bateria de íons de lítio. Então deixa o sistema fazer esse gerenciamento para você, não tem o que se preocupar. Anderson Arruda, película da China baratinha protege mesmo a tela? Olha, dificilmente uma película vagabunda vai ser pior do que não ter uma película, mas eu acho que a proteção que ela vai oferecer deve ser muito pequenininha. Eu acho que é o tipo de coisa que se você quiser economizar, tudo bem. Não economizo, por exemplo, num carregador, em coisas envolvendo energia, né, que recarrega o seu iPhone, mas película, case, se você quiser economizar, economize, mas tenha a noção, é claro, de que há diferenças de qualidade de níveis de proteção. VH Pascarelli, novos MacBooks Air em 2022? Eu diria praticamente certeza que sim. Era uma das máquinas que eu achava que seria das primeiras lançadas este ano, acabou não sendo. Tem essa pequena possibilidade, como eu falei, de ser na WWDC, mas sei lá, a Apple pode até lançar antes, pode lançar no mês que vem, em maio, antes do evento, ela pode fazer esse lançamento, ou também ficar para o segundo semestre, mas eu digo que é praticamente certo sim de que essa nova linha chega este ano. Ricardo Diniz SL, AirPods Max 2 ainda em 2022 ou apenas em 2023? Não há rumor nenhum de uma segunda geração dos AirPods Max, nem em 2022, nem em 2023. Eu não sei se é um produto que vai ter prosseguimento aí. A gente viu o caso, por exemplo, do HomePod, o grandão, que foi descontinuado. A gente hoje em dia só tem um mini. E os AirPods Max estão naquela faixa ali de um produto duvidoso, que pode ser que a Apple mantenha porque ele atinge determinado público. Mas o rumor mais quente para este ano mesmo são os AirPods Pro de segunda geração, que devem vir com boas novidades. AirPods Max, por enquanto, nada apareceu ainda no horizonte, não. René Lacerda, qual o melhor cliente de calendário? Na minha opinião, não quer dizer que seja o melhor para todo mundo, mas eu adoro o Fantastical da FlexiBeats, é o que eu uso no iPhone, é o que eu uso no Mac, já tem muitos anos, sou muito adaptado a ele, é um software que está em constante evolução, recebe updates frequentemente, eu recomendo demais, Fantastical. Thiago Peruchin, Rafa, aposta no retorno da Touch Bar repaginada em versão 2.0 este ano ou acabou? Na minha opinião também acabou. Eu acho que se a Apple fosse repaginar ela não teria removido a Touch Bar do MacBook Pro, ela teria lançado já uma nova versão. E o fato de a Touch Bar não ter mudado absolutamente nada, tirando, claro, o Touch ID que saiu ali para o lado, o ESC que virou físico de novo, ou seja, ela já foi abandonando a Touch Bar aos pouquinhos, mas a barrinha em si ela não evoluiu nada desde a primeira geração, já foi um bom indício de que a coisa não tinha dado muito certo e que ia acabar desaparecendo mesmo dos MacBooks. Eu, como eu falei aqui já em outros momentos, inclusive num vídeo dedicado aqui sobre a Touch Bar, nunca foi uma coisa que me pegou de vez. Eu sempre falei que se a Apple removesse eu não ia sentir tanta falta, mas entendo a tristeza de quem gostava muito dela, mas não vejo ela voltando não. Guide Ferreira, algum indício se os novos iPhones 14 e 14 Max, ou seja, os não Pro, também virão com tela de 120 Hz? Indício
muito forte não tem guide, mas é uma possibilidade. Essas novidades Pro, elas costumam sempre chegar aos modelos mais caros e cerca de 1, 2, às vezes 3 anos depois elas chegam aos modelos básicos não Pro. Então existe sim uma possibilidade, especialmente se a Apple tiver diferenciais bons para os modelos Pro, de ela levar isso como uma novidade para os iPhones não Pro este ano. Mas eu ainda, se fosse para apostar, eu falaria que ficaria para o ano que vem. Ela deixaria o ProMotion 2 anos aí nos modelos Pro antes de levar para os normais. Gebucair, qual vale mais a pena, Nomad ou Wise? Tivemos experiências com isso agora, na semana passada, retrasada no MM Tour. Em termos de taxa, eles são muito parecidos, às vezes o Wise está melhor, às vezes o Nomad está melhor, depende muito também do seu nível de spread lá no Nomad, né? Quanto mais dinheiro você manda, menos você paga de spread, podendo chegar até 1%, mas na experiência física na viagem, eu vou dizer para vocês que teve uma galera com problemas com o Wise e o Nomad funcionou maravilhosamente bem, tanto via Apple Pay quanto via nos raros lugares que foi necessário usar o cartão físico. Então, entre os dois, eu ainda recomendaria Nomad, e tá aqui o nosso cupomzinho Remessa15 para quem quiser abrir uma conta lá e ganhar $15 de cashback assim que fizer sua primeira remessa para os Estados Unidos até 15 dias depois da abertura da conta. Recomendo muito, hein? Alice Primon, veremos um aprimoramento ao suporte a monitores externos no iPadOS 16? Eu diria que isso é praticamente uma obrigação da Apple, especialmente agora que ela lançou o Studio Display, que voltou com tudo ao mercado de monitores. Você conectar um iPad ao Studio Display é uma tristeza. Você vê aquelas barras pretas do lado, ele não se adaptar a uma telona dessa. Eu diria que isso daqui é uma das obrigações dela, de começar realmente a oferecer ambientes mais profissionais para quem quiser de fato migrar para um iPad como dispositivo primário. Então, se o discurso dela é esse, de o iPad ser um bom substituto de computador para muita gente, ela precisa começar a abraçar isso para valer. William Ibsen, será que o próximo CEO da Apple vai levar os 10 tri ou vai afundar ela? Eu espero que o Tim Cook faça uma escolha do sucessor dele tão bem quanto o Steve Jobs fez a escolha do Tim Cook ser o sucessor dele, até porque vale lembrar, quem levou a Apple a 1 tri, a 2 tri e provavelmente vai levar aos 3 tri foi o Tim Cook, né? Claro que ele já pegou a empresa muito sólida, mas foi a liderança dele, o gerenciamento dele, a administração dele que fez a empresa continuar crescendo aí depois da morte do Jobs. Então, eu ainda acho que a gente vai ver o Tim Cook por aí por pelo menos uns 5 anos à frente, e eu espero, como eu falei, que ele faça uma boa escolha à frente, mas o futuro é difícil de prever, a gente nem sabe quem será, qual é o perfil dessa pessoa, se ela realmente vai ter boas ideias aí, uma boa conduta para a empresa, mas eu torço que sim, é claro. E para fechar aqui, o Gabriel Sarrego pergunta o que vocês fariam se não tivessem o Mac Magazine. Eu me formei em publicidade e propaganda, então se eu tivesse seguido a minha trajetória profissional aí acadêmica, eu estaria provavelmente trabalhando em alguma agência de propaganda, talvez na área de criação, talvez na área de produção para web, eu não sei exatamente o que, mas é difícil de eu trilhar esse universo paralelo. Fico muito feliz que o Mac Magazine deu muito certo para mim, pro Edu e para todos que estão hoje na equipe com a gente. E é isso aí, galera, este foi o nosso Q&A deste mês, fazemos isso, como vocês sabem, mensalmente. Obrigado a todos que mandaram perguntas lá pelo Instagram, desculpem aos que não foram selecionados desta vez, mas como eu falei, estamos aqui mês a mês com esse quadro que eu acho muito bacana, a gente trocar uma ideia mais próximo de vocês. Se você curtiu esse vídeo, deixa um joinha aí, compartilha com parentes e amigos, e se não for inscrito aqui no nosso canal ainda, se inscreve ativando o sininho aí para ser notificado sempre que novidades pintarem por aqui. Um abraço e até a próxima.